Olá, vamos continuar falando sobre as funções de singularidade. Na aula passada falamos sobre a função da grau unitário e hoje vamos falar sobre a função impulso unitário. Então, lembremos introdutoriamente que para nossos estudos as funções de singularidade serão úteis como representação na resposta de circuito de primeira ordem a uma aplicação repentina de uma fonte de tensão ou de corrente contínua independente. Então, a gente viu até pela aula anterior, sobre degrau unitário, que as funções de singularidade têm uma representatividade simbólica de representar uma determinada comutação que acontece no sistema. No caso de circuitos, comumente a gente utiliza essas funções para representar, por exemplo, a comutação de uma chave que energiza ou desenergiza um circuito. Na aula anterior, a gente falou sobre a função degrau unitário e agora falaremos sobre a função impulso unitário. A função impulso unitário, também chamada de função delta em outras bibliografias, delta minúsculo, ela é a derivada da função degrau unitário. Então, se a gente tem a função degrau unitário, caso a gente derive ela em função do tempo, vamos achar justamente a função impulso unitário. Como é que se caracteriza a função impulso unitário? Ela se caracteriza por um gráfico como esse daqui. Um gráfico no eixo x tem o tempo e no eixo y tem o valor da magnitude da função impulso unitário. A função impulso unitário ela é dada pela derivada da função degrau e ela pode ter três valores distintos. Ela é zero para tempo menor que zero, ela tem valor indefinido para tempo igual a zero e tem valor zero para tempo maior que zero, que é justamente o que vemos aqui. Perceba que no tempo igual a zero, o valor em y da função impulso, ela coincide exatamente com o eixo y em si. É isso que acontece. E para tempos imediatamente anteriores ou imediatamente posteriores, ela tem valor de zero. Então, a função impulso unitária, delta de t, ela é zero em qualquer ponto, exceto em t igual a zero, onde ela é indefinida. Aparentemente, parece ser uma coisa muito abstrata. A gente não, diferentemente da questão do degrau unitário, que a gente viu uma aplicação específica, por exemplo, para energização de circuitos, na função impulso, isso pode parecer um pouco mais abstrato, mas vamos abordar um pouco mais sobre isso. Aplicação da função impulso unitário. Correntes e tensões de pico ocorrem em circuitos elétricos como resultado de operações de comutação ou fontes de impulso. Embora a função impulso unitário não seja fisicamente realizável, até porque o valor dela em y tende a infinito, é algo indefinido, esta função é uma ferramenta matemática muito útil para modelagem, por exemplo, de fenômenos transitórios, que são aqueles fenômenos em que há, por exemplo, sobretensões ou sobrecorrentes, que nada mais são do que tensões e correntes muito mais elevadas do que as tensões e correntes nominais em regime permanente de determinados circuitos. Então, ela vai ser muito útil para a modelagem desse tipo de fenômeno. E aí fica um pouco mais claro o que essa função quer dizer. É uma função que acontece num tempo quase indeterminado, num tempo muito pequeno, e ela tem um valor muito grande. De forma que, num tempo imediatamente anterior e no tempo imediatamente posterior desse tempo em que acontece esse pico enorme, não há definição para essa função. Essa função ela simplesmente tem valor de zero. Então, o impulso unitário ele pode ser considerado um choque elétrico aplicado ou resultante e ser visualizado como um pulso de área unitária de curtíssima duração. Então, se a gente for integrar a função impulso no tempo, para um tempo zero menos um tempo imediatamente anterior ao tempo igual a zero, a t um tempo imediatamente posterior ao tempo igual a zero, vamos ter que essa integral equivale a 1. Por definição, o impulso unitário tem área igual a 1. Justamente porque, se formos ver, a área é dada por x vezes y, a base vezes a altura. Só que a base ela é uma base muito pequena, ela não dá nem para mensurar. Ela é, como fala aqui, de curtíssima duração. Então, ela tem uma base muito pequena e ela tem uma altura muito grande.
por definição, a gente diz que essa área que tem uma base muito pequena e uma altura muito grande é igual a 1. A área unitária é conhecida como intensidade da função impulso. E quando essa função tiver uma intensidade diferente da unidade, a área do impulso será igual à sua intensidade. Como é que a gente consegue visualizar um pouco melhor o que significa essa função? Na engenharia elétrica, o impulso, a função impulso unitária, vai servir, por exemplo, para modelar sinais impulsivos rápidos, como uma descarga atmosférica. Então, caso alguém for estudar modelagem para descarga atmosférica nos estudos de proteção contra descargas atmosféricas ou qualquer coisa desse tipo, normalmente, por exemplo, a gente modela o raio, uma descarga atmosférica, como uma fonte de corrente com uma corrente muito elevada. Só que esse raio ele acontece num tempo muito pequeno. Num tempo de, como diz na definição, né, num tempo de curtíssima duração. Então a gente pode modelar essa fonte de corrente que representa aquele raio como uma fonte de corrente que depende da função impulso. Assim como a gente viu no caso da função degrau, que a gente modela a energização de um circuito como uma fonte de degrau unitário, uma fonte multiplicada pela função degrau unitário, né? que representa a comutação de uma chave. No caso do impulso, ele vai representar aquele fenômeno que tem um valor em magnitude muito grande que acontece em uma curtíssima duração. Então aí a gente consegue enxergar um pouco melhor a aplicação da função impulso. E aqui, só para completar, não faz tanta diferença para nossas análises que vamos fazer, mas é uma propriedade interessante para quem estuda e para quem se interessa por esses tipos de funções de singularidade, principalmente na análise de sinais, que é a propriedade de amostragem da função impulso. Então a gente pode partir do pressuposto de que a função impulso ela afeta outras funções. O que a gente pode fazer para detectar isso? Vamos supor uma determinada função f de t e vamos multiplicá-la pela função impulso deslocada. E vamos integrar essa função de um limite a até um limite b, de forma que o tempo t0, que representa o deslocamento da função impulso, está entre os limites da integral a a b. Então vamos dizer que delta de t menos t0 igual a zero, exceto em t igual a t0, que é justamente a definição da função impulso. Né? No tempo de análise ela tem um valor, e nos tempos diferentes do tempo de análise ela tem valor de zero. Então a gente pode integrar essa função. Se a gente for integrar essa função sabendo dessa propriedade da função impulso, vamos chegar nesse resultado, ou que pode também, né, ser escrito dessa outra forma aqui. O que a gente consegue perceber com essa equação final? Essa equação nos mostra, né, que quando uma função f de t qualquer ela é integrada como uma função impulso, obtemos o valor da função no ponto onde ocorre o impulso. Essa é uma propriedade bastante útil da função impulso, conhecida como propriedade da amostragem. Então, por exemplo, se a gente quer modelar, de novo, uma descarga atmosférica, a gente tem uma função que descreve aquela corrente que representa a descarga atmosférica em função do tempo. Como é que a gente faz para descobrir exatamente qual é o valor que representa aquela descarga atmosférica que acontece numa curtíssima duração? Sendo que a gente tem a função que a descreve. A gente integra com uma função impulso. Se a gente fizer isso, a gente vai justamente encontrar o valor daquela função no tempo que acontece o fenômeno transitório. No caso, por exemplo, uma descarga atmosférica. Supondo que esse tempo é exatamente o tempo t0, nosso tempo de análise. Então, a gente finaliza por aqui. Próxima aula, vamos ver a última função de singularidade apresentada, que é a função de rampa unitária.